Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Desejo cumprimentar primeiramente, em especial hoje, todos os pais que fazem parte do nosso apostolado, que estão aqui presentes por este dia dedicado aos senhores, que Deus os sustente, que Deus os abençoe, que Deus os faça feliz, recompensando com muitas e muitas graças, depois muita glória pelo exercício deste grande dom da paternidade que os senhores mesmos receberam de Deus. É uma grande graça, é um grande dom, apesar dos muitos sacrifícios, apesar da cruz, como diz uma fiel nossa apostolada, é uma doce cruz, mas que traz muita glória, que traz muita alegria, que Deus saberá recompensar por este grande dom da paternidade. O pai deve saber muito bem, o pai que sabe educar bem seus filhos, que educa na santa fé católica, que o educa nas virtudes com bons exemplos, com boa doutrina, com boa fé, deve saber, deve aprender, deve se convencer de que faz um grande bem para a sociedade, um grande bem para a igreja, um grande bem por várias almas, nessas almas que foram confiadas. Que Deus vos recompense muito nesta vida, com muitas alegrias, pelo próprio dom da paternidade, e vos retribua com muitas e muitas graças no céu. Sejam assegurados das nossas orações e saibam que a missa cantada deste domingo, esta missa é pelos senhores. Trouxeram para Jesus um surdo-mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Imediatamente lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua e começou a falar normalmente. A cura desse surdo-mudo, retratado no Evangelho deste domingo, que a Igreja nos dá, nos instrui sobre muitos e muitos pontos da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Podemos tratar apenas aqui de alguns deles. Nós podemos retirar deste Evangelho, por exemplo, a realidade do mal da surdez espiritual. A surdez espiritual que nós podemos passar na nossa vida. Nós podemos ouvir a voz de Deus que nos aponta uma verdade e ficar surdos a esta voz de Deus. Os surdos espirituais são aqueles que, muito embora à volta deles se anuncie a verdade, a realidade das coisas, a palavra de Deus, eles não escutam ou talvez também não querem escutar. Não escutam, dadas as circunstâncias onde estão, não querem escutar por orgulho seu. E piores são aqueles que não querem escutar, pois que reconhecem ao mesmo tempo ali a verdade anunciada. Assim eles têm os ouvidos fechados aos chamados que Cristo nos faz para reconhecer a verdade e ao grande chamado para a vida de santidade, para a nossa vocação ao céu. E nós podemos ser surdos diante de Deus. Nós podemos ser surdos diante da criação, que nos fala da grandeza de Deus. Os céus narram as glórias de Deus. O conjunto da criação nos fala da grandeza de Deus e nos lembra a nossa condição de criaturas de Deus. E mesmo nós, centro mesmo da criação, cuja finalidade, enquanto criaturas racionais, é de conhecer, amar e servir a Deus, a voz da criação nos canta esta nossa finalidade, nos canta esta nossa realidade de criaturas de Deus. E buscando conhecer
amar e servir a Deus, buscando, enquanto criaturas nacionais, a nossa verdadeira finalidade, nós encontraremos aí a nossa felicidade, buscando assim ordenar a nossa vida para Deus e segundo a vontade de Deus. Nós podemos ser surdos diante da igreja, diante da revelação, diante da religião, quando nós nos tornamos indiferentes à prática católica, quando nós não mais praticamos a nossa fé, não vamos devidamente à missa, nós não nos confessamos ao menos uma vez por ano, quando nós não fazemos aquilo que a igreja nos pede, nos ordena pelo bem da nossa alma, nós somos surdos à prática da religião. Nós somos surdos quando nós não nos interessamos mais em conhecer a nossa fé, em conhecer aquilo que a igreja nos ensina pelo bem da nossa salvação, em conhecer aquilo que a igreja reprova, aquilo que a igreja condena como perigo para a nossa alma, perigo que pode correr a nossa fé, e assim nos tornamos verdadeiramente surdos espirituais. Nós somos surdos quando também pelo orgulho nós não queremos abraçar a totalidade da nossa fé, a totalidade da nossa revelação, quando nós começamos a escolher verdades ao nosso bom grado, ao nosso belo prazer. Nós nos tornamos verdadeiramente surdos espirituais, quando nós não queremos professar como consequência a nossa fé com clareza. E essa surdez espiritual diante também aqui da revelação, diante da igreja, diante do que nos ensina a igreja nos seus mandamentos, diante da vida dos santos, diante dos nossos diretores espirituais, diante dos conselhos que nos fazem os amigos, os bons amigos, diante dessa graça de Deus que insiste em bater à nossa porta e nos mostrar a realidade da verdade. Essa surdez espiritual, ela pode se tornar um grande empecilho para a graça divina, porque Deus está sempre a bater à nossa porta, está a nos chamar a atenção ou para uma certa verdade específica, ou ainda nos chamar para a vida de santidade, que é a nossa vocação comum, e fechando o coração a essas insistências dos apelos divinos, nós podemos acabar perdendo a graça de Deus e nos endurecendo completamente. A surdez a esta voz da revelação, a voz de Cristo, a voz da igreja, para a salvação da nossa alma, vai levando pouco a pouco também a uma surdez diante da nossa própria consciência. Nós não mais escutaremos nem mesmo a nossa própria consciência diante do certo remorso. A surdez, a voz da revelação, a surdez, a voz da igreja, nos leva à surdez diante também do remorso da nossa consciência. E assim acaba, por exemplo, um pecador que afundado pouco a pouco nos pecados e não buscando a conversão, não buscando escutar os conselhos da igreja, ele não mais vai enxergar os seus pecados, se pensará ser o mais santo de todos, ou então não vai mais ver que tem faltas, que tem defeitos a serem corrigidos, que tem erros que devem ser evitados na sua alma, ervas daninhas a serem arrancadas, e depois, não vendo mais a possibilidade, a necessidade de se converter, pode acabar não vendo mais também a possibilidade de se converter. E assim não vai ver mais sentido, por exemplo, em fazer uma confissão. Confissão para quê? Não tenho pecado? Como assim não tem pecado? Todo mundo tem pecado. Não vai ver mais o sentido em fazer uma confissão, ou talvez não vai nem mesmo ter mais dor pelos pecados da sua vida, e como consequência já não mais vai fazer sentido para ele a prática da religião. A religião vai perder o seu sentido. E a surdez espiritual, essa surdez que se torna uma surdez ainda mais surda diante do remorso da nossa consciência, pode levar-nos à negação da própria verdade. Nós já não reconhecemos mais a consciência que
que vai nos alertar sobre o nosso estado e depois vamos começar a negar a própria verdade conhecida como tal. Eu começo a não mais agir segundo a verdade, eu começo a dissimular a verdade, e essa verdade plena que se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo, claro, não vou mais pesar a minha vida segundo nosso Senhor, segundo a verdade, segundo a revelação, segundo a palavra de Deus, e enfim, daí é um passo para começar a combater a verdade, porque esta verdade, ela não está mais de acordo com a minha vida, ou minha vida, melhor, não está mais de acordo com essa verdade. Passarei a combater esta verdade, ou vou começar a buscar pseudo-verdades para tentar justificar o meu modo de proceder. E assim vou fundar para mim uma nova religião, uma religião mundana, uma religião que se adapta à minha vida, aos meus vícios, ao meu querer. Vou fundar uma nova religião do meu umbigo, E tudo isso porque eu fui surdo à voz de Deus. Eu não escutei a voz de Deus que batia insistentemente no meu coração, batia na minha nuca para quebrar o meu orgulho, a minha dureza espiritual. Tudo isso porque eu fui surdo à voz de Deus. O barulho do mundo, o barulho das falsas máximas do mundo, das suas falsas verdades, os seus dogmas que são invioláveis e falsos, colabora muito com a nossa surdez espiritual. Tanto mais eu escuto o mundo, tanto mais eu me torno surdo à voz de Deus. E daí a importância de se apartar, às vezes, das coisas do mundo por meio de um recolhimento diário, para rezar um pouco, para poder escutar a voz de Deus na minha vida, querer discernir a vontade de Deus e discernir os propósitos de Deus para a minha vida pessoal, para a minha conversão. E é o que nosso Senhor, se nós prestarmos muito bem nesta passagem do Evangelho, é o que nosso Senhor faz com esse sujeito a ser curado. Ele o aparta da multidão antes de curar a sua surdez e a sua mudez espiritual. Ele é conduzido pela multidão, nosso Senhor o aparta, leva para um canto para operar esta cura deste homem. E de fato, para poder devidamente ouvir, é necessário fazer silêncio. Parece muito lógico. Para escutar, é necessário às vezes também se calar, fazer silêncio, se apartar, silêncio, elevação, como nós tratamos também no domingo passado, na festa da transfiguração do Senhor. É necessário silenciar o mundo um pouco ao nosso redor para poder ouvir a voz de Deus na nossa vida, para poder nos livrar da nossa surdez espiritual. É necessário sair do meio que nos deixa surdos para talvez ouvir com mais clareza. Isso nós podemos aplicar em vários momentos da nossa vida. É necessário também silenciar as nossas paixões desordenadas, as nossas paixões, os nossos vícios, que acabam tapando os ouvidos da nossa inteligência, nosso orgulho, os nossos vícios, nossas paixões, tapam a nossa inteligência e nos impedem de fazer um bom discernimento das situações, de como proceder de forma verdadeira, de como proceder segundo a vontade de Deus. E para isso, é necessário silenciar um pouco, silenciar o mundo ao nosso redor, um pouco, um pequeno momento que seja, poder silenciar com o combate de si mesmo as próprias paixões, o próprio orgulho, e buscar esse silêncio, sobretudo através da prática da oração, que é essencial para a nossa vida cristã. E justamente quanto a essa prática da oração, o Evangelho nos tira também a atenção para a mudez daquele indivíduo, não somente surdo, mas surdo-mudo. E o Evangelho nos sugere, então, a realidade da mudez espiritual, que é também uma coisa grave e que pode causar problemas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. E esta mudez espiritual, ela passa primeiramente quanto à nossa vida de oração, o nosso diálogo, a nossa conversa com Deus. É uma mudez que é grave, como diz Santo Afonso, quando nos
alerta: quem reza se salva, quem não reza se condena. E diante dessa necessidade, Nosso Senhor ele sempre insiste conosco no Evangelho, recomendando vivamente a prática da oração. Rezai sem cessar, rezai sempre, sem nunca deixar de existir, sem se cansar. Rezai sem cessar. Nós devemos ter momento de oração, de elevação, de silêncio na nossa vida. Esta mudez quanto à vida de oração, ela pode ser completa quando nós chegamos, por exemplo, a passar dias sem elevar nenhuma prece ao céu, nenhuma oração, a Deus. E também essa mudez ela pode ser sobre outras formas, como por exemplo, rezar com muito desleixo, rezar sem nenhuma atenção, se limitar ao mínimo de oração por dia, de algumas récitas vocais, por exemplo, ou fazendo sem nenhuma intenção de mudar de vida, de colher algum fruto pessoal que possa nos ajudar concretamente. E para poder justamente ouvir a voz de Deus, é necessário abrir as portas da nossa língua para a vida de oração. E como então nos curar desta mudez, desta surdez espiritual? É preciso ir a nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo que pode nos tirar do estado de surdos mudos. E esta cura é um verdadeiro milagre de conversão. É um milagre espiritual, invisível, oculto, mas é um milagre autêntico, é um milagre verdadeiro, é um milagre que nos torna santos, que nos leva para o caminho da santidade do céu. E são justamente os dedos de Cristo, a sua ação divina, que devem abrir os nossos ouvidos. E é a força da palavra de Cristo que nos ensina a rezar, que nos ensina como elevar as nossas preces a Deus, e assim solta outra vez a nossa língua. Mas para isso é necessário de nossa parte fazer algum sacrifício, que é o sacrifício de nos apartar um pouco da multidão, nos retirar um pouco do barulho, saber recolher um pouco na solidão da nossa vida interior, do interior da nossa alma. Somente Cristo, Ele pode agir na nossa vida devidamente, mas Ele age fora da bagunça do mundo. O excessivo barulho do mundo, ele enche os nossos ouvidos e absorve a atividade da nossa língua excessivamente, é o que vai acentuar então a surdez e a mudez na vida espiritual. Daí a importância de recolhimento no nosso dia a dia, oração, estudo, elevação da nossa alma para as coisas mais altas, lembrando que nós fomos criados para coisas mais altas e não somente para as coisas deste mundo. Em muitos casos, esta mudez e esta surdez, ela é tão acentuada que o indivíduo não consegue nem mesmo chegar até Cristo, não consegue distinguir quais são os caminhos que levam para Cristo, dada a sua acentuada surdez e mudez. E quanto a isso, o Evangelho nos revela um outro ponto que é muito importante, que nós podemos considerar e aplicar na nossa vida cristã, que é o nosso apostolado junto aos nossos amigos, aos nossos familiares, sobretudo aquele apostolado que também se faz por meio do bom exemplo e da vida de oração, chamamos de oração, muitos dizem oração de intercessão, mas nós podemos interceder pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos são confiadas, pelos nossos inimigos, por aqueles que amam ou que detestam a igreja, podemos por eles sempre rezar. E essa ação é insinuada no início do Evangelho, em que as turbas elas vão conduzir o homem até Cristo. O homem não chega, o surdo-mudo não chega sozinho, mas ele é conduzido pela multidão. Essa multidão roga a Cristo para que imponha a mão sobre este homem e que cure da sua surdez e da sua mudez.
E Jesus, ele não sabe então resistir aos apelos daquela turba e tocou aquele homem e o curou das suas enfermidades materiais. E daí nós vemos nessa passagem a importância que tem as nossas boas influências, a nossa boa amizade, a nossa boa e as nossas boas orações pelo bem do nosso próximo. E é um verdadeiro apostolado que não pode ser negligenciado, que é o apostolado da oração. Poucos, são os cristãos que rezam verdadeiramente, e pouquíssimos são aqueles que sabem ultrapassar o horizonte dos seus próprios interesses pessoais para poder também se consagrar às orações pelo bem do próximo, pelo bem da salvação das outras pessoas, daquelas almas que estão dentro e sobretudo fora da Santa Igreja. É importante rezar uns pelos outros, apresentar o nosso irmão, o nosso próximo, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Cristo possa fazer um milagre também na vida daquela pessoa. E todos nós precisamos de orações, padres, fiéis, pais e mães, filhos, todos nós, segundo os nossos estados, precisamos de nossas orações. E se nós não sabemos rezar por nós mesmos, que nós tenhamos pessoas que rezem por nós. E a importância então de rezar uns pelos outros. Nós não podemos negligenciar este apostolado, que é muito específico, porque nós corremos o risco de não fazer apostolado nenhum, cair num apostolado meramente ativista, materialista. Podemos fazer um apostolado que não seja por Deus, que não seja para Deus, porque falta vida espiritual, falta oração, falta conversão pessoal. E assim nossos apostolados podem se tornar praticamente inférteis, infrutuosos. É claro que valem muito as nossas atividades em prol, por exemplo, da conversão dos pecadores, da glória de Deus, em prol do santo sacrifício da missa, mas muito mais valerão as nossas orações insistentes, porque muita coisa nós não podemos fazer sozinhos, muita coisa está além do nosso alcance, sobretudo para a conversão das pessoas que nos são confiadas. E para isso nós precisamos rogar a Deus, pedir o auxílio divino que não conhece limites. Nós podemos buscar, claro, muito trabalhar na conversão de uma pessoa, na educação, na boa educação dos nossos filhos, na instrução dos fiéis, ajudando um amigo numa determinada situação difícil, aconselhando uma pessoa a tomar uma boa decisão para a sua vida. Mas nós devemos buscar ajudar ainda mais por meio das nossas orações, porque onde não conseguirem chegar as nossas forças, saberá chegar certamente o braço onipotente de Deus. Agir e não secundar com as ações, as nossas súplicas, como fazem, por exemplo, essa multidão do Evangelho que leva o homem e que reza, que roga a Deus por ele, para que ele seja curado efetivamente. Agir não rezando, não agindo dessa forma, é como querer fazer um trabalho de Deus sem Deus, excluindo Deus do apostolado. E isso não dá certo, Não tem como agir com Deus, por Deus, sem buscar os auxílios de Deus, sem confiar, nos auxílios que nos vêm do alto, se firmando somente nos auxílios humanos. Isso não vai dar certo. Um dia isso vai acabar. E esta forma de apostolado se torna estéril ou vai se esterilizar pouco a pouco, porque a seiva divina já não mais vai alimentar as ações, e essa seiva é a graça de Deus que é pedida a Deus, que é conseguida de Deus por meio das nossas orações insistentes e uns pelos outros. É interessante, Nossa Senhora em Fátima, ela havia inclusive, dita aos pastorinhos que muitas almas iam para o inferno porque não havia quem rezasse por elas. Isso é muito forte e muito importante. Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze por elas. Daí
o poder, a importância, né, das nossas orações. A oração do nosso próximo, a oração uns pelos outros, não é algo que pode ser deixado de lado, mas é algo essencial, né, no nosso apostolado, junto de uma pessoa, na educação dos nossos filhos, rezando também por aqueles que nos são confiados, pelos nossos bons amigos, por aqueles também que nos fazem maus. E esse sempre foi a prática da igreja. A igreja católica, ela sempre fundou mosteiros, ela sempre criou ordens que são meramente contemplativas, freiras enclausuradas, para que, justamente, para que elas possam rezar e rezar pelo bem da igreja, para que as suas orações fervorosas, para que com seus bons sacrifícios, elas possam sustentar o árduo trabalho do apostolado e da pastoral da Santa Igreja. E devemos rezar pelos nossos mais próximos, por aqueles que estão em pecado ou ainda que estão fora da Santa Igreja, rezar pelos interesses da Igreja, rezar pela conversão dos sacerdotes, pela conversão do clero, dos padres mesmos, cuja função também é de elevar a oração do povo aos céus para obter benefícios divinos, também precisam de orações, e também os padres rezam pelos seus fiéis todos os dias. Muitas vezes nós não obtemos grandes socorros porque não tem quem reze por nós. Muitas graças não são dadas porque não são pedidas, como Nossa Senhora falou também para Santa Catarina Labouré, né, em Paris. Então muitas graças não são dadas porque não são pedidas. Então cabe, pois, a nós bem compreender a importância também deste meio de apostolado, né, junto do nosso próximo, para colocá-lo em prática. Esse evangelho, então, ele é cheio de lições para a nossa vida cristã. E procuremos, então, nos convencer bem dessas verdades. Nós podemos estar surdos a muitos chamados de Deus na nossa vida, para uma situação específica ou para o chamado à santidade. Nós podemos estar em grande mudez espiritual pela falta de vida de oração, depois também pela falta de bons exemplos para o nosso próximo. E no barulho do dia a dia não há espaço para ouvir a voz de Deus. Todos nós nos tornaremos mudos, espirituais, se nós não procurarmos elevar a nossa vida por meio de recolhimento, por meio de estudo e por meio da oração. E procuremos então esse tempo de recolhimento, procuremos ouvir a voz de Deus em nossa vida e possamos ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar seus exemplos, seus ensinamentos, suas palavras, que serão os meios pelos quais nós teremos nossos ouvidos abertos e solta a nossa língua. E que elevemos também nós mesmos as nossas preces por todos aqueles que precisam desta cura espiritual contra a surdez e contra a mudez. Que nós possamos apresentá-los diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que os seus ouvidos estejam plenamente abertos aos seus chamados e as suas línguas possam, enfim, proclamar a sua verdade e elevar ao céu o bom odor das preces cristãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.